aqui para vocês. Teria sido o grande erro estratégico de Hitler, né? Quando ele volta os olhos lá para a União Soviética, não foi isso que aconteceu, a gente falou um pouquinho, né? E aí ele volta para o Stalingrado, e aí os nazistas não conseguem, né, conquistar mais nenhum território. A guerra vira, né, a partir da Batalha de Stalingrado, que aconteceu entre 1942 e 1943. A cidade soviética, localizada na margem do rio Volga, presenciou o maior combate da Segunda Guerra Mundial, né? Tem muitos relatos sobre esse período, né, das conquistas, como eu disse a vocês, que eu gosto muito de colocar em prova esses relatos, né? Os soviéticos fizeram uma grande mobilização, conseguiram frear o avanço, né, do ataque alemão, com técnicas que eles já tinham usado antes, até mesmo com Napoleão Bonaparte, né, no processo de expansão de terra arrasada. É estimado que 1.200.000 pessoas morreram em Stalingrado, né? No total do início da batalha, mais de 2 milhões de pessoas, e a partir daí a Alemanha entrou em um declínio não só econômico, mas também militar, e pouco a pouco foi sendo derrotado pelos aliados, e em 1943, uma ofensiva dos aliados, né, expulsa os alemães dos territórios que ele havia conquistado antes, no norte da África, e organizou a invasão da Sicília e da Itália, e aí essas pressões forçam a Alemanha a remanejar suas tropas, e se enfraquece ainda mais a Alemanha e mostra o início da soberania dos aliados em relação aos países do eixo. Vou chamar vocês aqui, ó, a atenção para a Batalha de Midway, que foi um conflito que ocorreu entre os dias 4 e 7 de junho de 1942, no atol... Deixa eu ver o que está falando comigo aqui. Foi bom, foi mais ou menos meu descanso, sim, porque eu trabalhei nas outras escolas. Foi bom, mas foi bom. Pelo menos na sexta-feira eu não trabalhei. Então, a Batalha de Midway, ele chama atenção, né, ocorreu no atol de Midway, né, lá no Oceano Pacífico, envolveu os Estados Unidos e o Japão, né, durante a Segunda Guerra Mundial, obviamente. Essa batalha ocorreu após o ataque japonês à base de Pearl Harbor, que a gente já estudou, que foi o marco inicial da guerra lá no Pacífico, mudando o foco da guerra da Europa para o Pacífico. Então, chama atenção a batalha no atol do Midway, que teve curta duração, mas trouxe muito resultado, principalmente para os aliados, com a vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está vendo uma vitória lá no território alemão, no território europeu, né, com Stalingrado, né, com o recuo da Alemanha, e a gente também vê uma vitória dos aliados no Oceano Pacífico, com a vitória dos Estados Unidos frente às tropas japonesas, que perderam 4 porta-aviões, que era fundamental, uma vez que a Segunda Guerra Mundial ela teve ataques principalmente aéreos, e cerca de 200 pilotos foram mortos nessa batalha. O Japão saiu também bastante capenga, bastante abalado com esse conflito, e aí, durante esse conflito, a frota japonesa foi praticamente extinta, foi dizimada. O fato conteve a expansão do Japão no Oceano Pacífico, e que foi considerado o marco principal para a virada no Pacífico. Enquanto a virada na Europa foi a Batalha de Stalingrado, no Pacífico a virada foi a Batalha de Midway, que deu a soberania bélica norte-americana e mais uma iniciativa da guerra para o lado dos aliados, né? Alguma dúvida até aqui? Então, a gente está vendo aqui, na Europa, a Alemanha conseguiu sofrer uma grande derrota, né, quando ele rompe o Tratado de Não Agressão com a União Soviética, e aí tem a famosa Batalha de Stalingrado, que mostra a fragilidade alemã, e do lado, e no Pacífico, a gente vê a Batalha de Midway, no qual o Japão teve suas tropas quase dizimadas pelas tropas norte-americanas, e a gente consegue observar, já de agora, uma mudança em geral para o contexto da guerra. E aí a Itália acabou capitulando, ou seja, acabou entregando a guerra, saindo da guerra,
né? Na terceira fase da guerra é marcada justamente pela capitulação da Itália, e ela começa o período do declínio do eixo e vai até 1945, quando o Japão acaba também capitulando, quando o Japão acaba se entregando. Lá na Itália, quem governava no período da guerra, a gente sabe muito bem que foi Benito Mussolini, que foi destituído do poder. Ele foi tirado do poder e o poder foi entregue a Vítor Emanuel III em 1943. Nesse mesmo ano, em 1943, ou seja, 2 anos antes do Japão se entregar, a Itália já assinava o armistício contra as tropas do aliado. A Itália, na verdade, a gente pode dizer que ela muda de lado, né? Ela sai do lado do eixo e vai para o lado dos aliados, e as tropas nazistas tentam, principalmente, a captura das forças nazistas na Itália. Mussolini tenta fugir, é detido e é fuzilado. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês em algum lugar. Os tentavam fugir e acabaram sendo fuzilados pelas tropas de resistência. O cerco à Alemanha é concretizado com a queda da Itália. E em 1944, os soviéticos liberaram a Romênia, a Hungria, a Bulgária e a Tchecoslováquia, mostrando que aquelas áreas que haviam sido dominadas pelos países do eixo, uma a uma, estavam se tornando livres da dominação dos países do eixo. Outro aspecto importantíssimo para falar da Segunda Guerra Mundial é o famoso dia D. Em 6 de junho, né, ocorre o dia D, como é chamado, porque ele foi caracterizado pelo desembarque do exército aliado lá na França, na região da Normandia, que provocou o recuo alemão e a libertação da França. Lembra que a França foi dividida, a França ficou uma área sob dominação alemã. Ainda na Europa, o exército libera a Polônia em 1945, e aí ocorre a conquista dos aliados, e 8 de março a Alemanha acaba capitulando e a guerra chega ao fim no continente europeu. Lá no Pacífico, os Estados Unidos ainda está em guerra no Japão, né, até 1944, quando ele conquista algumas ilhas, como as ilhas de Marshall, Carolina, Mariana, Filipinas e outras regiões. O Japão foi o último país a capitular. A gente sabe que eu já falei para vocês que Mussolini é o primeiro em 1943, né? Com o ataque em Normandia, em 1944, com o dia D, a Alemanha, e no Pacífico, o Japão é o último país a capitular. Aí, no dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica nas duas cidades, na cidade de Hiroshima, e 9 de agosto, 3 dias depois, ele joga na cidade de Nagasaki, e aí o Japão acaba assinando a rendição em 2 de setembro. Vamos recapitular essas datas. Ok. Os países do eixo estavam numa situação difícil, principalmente após a virada da Batalha de Stalingrado. Ok. A Itália é o primeiro país a capitular. Mussolini é destituído, tenta fugir, é preso pelas próprias tropas de resistência, acaba sendo morto e fuzilado. Assim foi o fim de Mussolini. Algumas regiões da Alemanha, da Europa, que viviam sob dominação do Império Aliado, foram libertas, como a Hungria, a Bulgária, a Romênia, a Eslováquia. Acontece naquele mesmo ano, no dia 6 de junho, um dos maiores episódios da Segunda Guerra Mundial, o famoso Dia D, que é o desembarque das tropas dos aliados na região da Normandia da França. A França fica livre da dominação alemã. Aí acontece que, ainda na Europa, o exército soviético liberta a Polônia em 1945, conquista a Alemanha, e aí a Alemanha é obrigada a se render. No Pacífico, continuou até que os Estados Unidos lança, no dia 6 de agosto de 1945, a bomba em Hiroshima, e no dia 9 de agosto ela lança a bomba em Nagasaki. E aí, no dia 2 de setembro, ou seja, no mês seguinte, o Japão assina a rendição. Duas hipóteses para isso. Os Estados Unidos defende-se que jogou as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki para colocar o fim ao conflito. O conflito já tinha acabado na Europa, né? Já tinha acabado desde 1944,
O conflito já tinha acabado na Europa. O conflito se perseguia ainda no Oceano Pacífico. E aí, como justificativa, né, para a resistência japonesa, os Estados Unidos vão e lançam 2 bombas nucleares em 2 cidades japonesas. Ok. Mas tem muitas correntes que falam o contrário. A questão do Japão se render era questão de tempo. Ele estava isolado. Então, era questão de tempo ele se render. Mas já era o prenúncio da Guerra Fria, o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, que lutaram junto na Segunda Guerra, mas que tinham posicionamentos completamente diferentes. Um socialista e o outro capitalista, que é o nosso próximo assunto, a Guerra Fria. Então, para alguns historiadores e para os Estados Unidos, aí foi quando ele lançou as bombas para colocar fim ao conflito. Lembrando que tinha população civil, que tinha nada a ver com o conflito em geral. Mas para alguns historiadores já era para mostrar para a União Soviética que ele tinha superioridade bélica, que ele tinha uma superioridade bélica maior do que a União Soviética. Até aqui tudo bem? Ok, pessoas, falem aí. Vamos falar um pouquinho, lembrando que o dia D, ele marca principalmente o fim da guerra na Europa. Lembra, o marco da guerra na Europa vai ser o dia D, o marco da guerra, o fim da guerra no Pacífico vai ser as bombas atômicas. Lembra que o dia D foi a maior operação militar já realizada na história da humanidade. Marca o início do fim do Império do Eixo, né? Com o intuito da libertação de todo o noroeste da Europa, toda aquela região que tinha sido dominado pelos nazistas. O dia D envolveu embarques simultâneos, ataques simultâneos, foi muito bem arquitetada, e milhares de tropas em várias partes das praias da Normandia, e, consequentemente, o eixo não conseguiu superar esse ataque. Foi muito bem planejado, marcou o fim da guerra no dia 5 de junho na Europa. Não fala que é o fim da guerra, tá? Porque no Pacífico a guerra ainda continuou. Ainda é considerado por muitos como o dia final, mas não é o dia final, tá? Foi o dia em que, de fato, mostrou que o Império Alemão tinha sido sucumbido pelas tropas da Tríplice Aliança. Deixa eu ver mais uma coisa para falar. Não. Como é que esse ataque aconteceu aqui? Como é que esse ataque aconteceu? Deixa eu mostrar algumas imagens para vocês aqui. Como é que esse ataque aconteceu? Tropas de paraquedistas, né, transportavam. Os aviões levavam paraquedistas, né, que pulavam nas regiões, especialmente de madrugadas. Reunia diversos soldados sobre as costas da Normandia, esperando um ataque principal. Foram vários ataques simultâneos, ou seja, vários ataques que aconteceram ao mesmo tempo. Os alemães acreditavam que os ataques eram apenas uma tática para confundir, mas, na verdade, eram ataques efetivos em diversas partes da praia da Normandia. Né? Foram feitos também como armas de estratégia diversos planos para enganar os alemães, tá? Que foram colocados em ataque, e levou os alemães a esperarem um ponto de ataque quando teve diversos pontos de ataque diferentes. Quase 7.000 embarcações foram utilizadas, levando mais de 150 militares e 10.000 veículos para 5 praias que foram alvo do ataque. Os desembarques só foi possível, né, graças, obviamente, às forças aéreas, porque a Segunda Guerra foi aérea, e naval, que eram muito fortes as tropas alemãs, mas devido a vários ataques aéreos e naval, eles não puderam se segurar e sucumbiram. E aí, 4.400 soldados das forças aliadas morreram e cerca de 9.000 soldados foram feridos. Não se sabe o número ao certo, os historiadores colocam entre 4 e 9.000 pessoas morreram nesses combates, que foi o combate mais articulado da Segunda Guerra Mundial, colocando fim ao conflito no continente europeu. Ao final do dia, os aliados conquistaram toda a praia da Normandia, tá? A luta travada nessas praias não foi tão brutal como se imaginava, como a gente vê nos filmes, como costuma se imaginar.
mas obviamente foram extremamente violentas. De qualquer maneira, houve a vitória dos aliados foi crucial, principalmente para acabar com a continuidade da guerra e para antecipar a derrota das tropas nazistas, que já tinham estado em fragilidade desde a Batalha de Stalingrado. Aqui, ó, deixa eu botar aqui. Dia 4 de julho, os aliados abriram a terceira frente de guerra contra os nazistas, tropas desembarcaram na Normandia, alvo foram 5 praias. As tropas aliadas usavam o dia D como código para se referir à data da ocupação, para evitar que os alemães identificassem a data por meio de transmissão, tanto que eles esperavam que fosse um único ataque. Em agosto de 1944, Paris foi libertada do domínio nazista. As tropas anglo-americanas marcharam, então, em direção a Berlim. Tem um filme que mostra isso, é bem legal, é aquele Forrest Gump. Isso aqui vocês podem ver imagens reais do período já que essa guerra foi visual. Ó. Foram vários ataques ao mesmo tempo. E aí, as tropas nazistas não puderam suportar o ataque dos países contra os países do eixo. E o Brasil? Como é que ficou o Brasil na Segunda Guerra Mundial? A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial começou no dia 16 de setembro de 1944, durou cerca de 7 meses, e o objetivo do Brasil não foi exclusivamente as regiões dominadas pela Alemanha, foram as regiões dominadas pela Itália, a libertação da Itália. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial após ceder à pressão do governo norte-americano. Eu acho que eu coloquei uma carta do governo norte-americano para o presidente da República, né? E aí, diante das pressões do governo norte-americano, o Brasil até então se mantinha neutro, mas para ceder, Getúlio Vargas acaba aceitando que o Brasil entre na Segunda Guerra Mundial. Até 1937, o Brasil tinha relações cordiais com a Alemanha, né? Ou seja, ficava num sistema de neutralidade, e aí foi rompida essa neutralidade. Mudou em 1942, quando o Brasil rompeu com os países do eixo, principalmente porque ele não aguentou as influências norte-americanas, e 19 navios brasileiros foram. E um dos motivos básicos para que o Brasil rompesse a neutralidade foi porque 19 navios brasileiros foram atacados na costa brasileira por causa das tropas alemãs, e mais de 500 pessoas morreram. Então, houve intensa pressão popular dos brasileiros, como a influência extrema dos Estados Unidos da guerra, e aí Vargas passou a apoiar os aliados. Quando a gente estudou Vargas, a gente falou, por exemplo, do integralismo, né? Aquele grupo que apoiava Getúlio Vargas com ascendência o quê? Fascista. Então, Getúlio Vargas ele se manteve neutro durante um bom período da guerra, mas ele não aguentou as pressões americanas, e diante dos ataques a 19 navios brasileiros, o Brasil entra na guerra do lado dos países dos aliados, declarando guerra ao eixo. Ok. Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui, ó. O Brasil recebeu financiamento dos Estados Unidos para a construção da usina de Volta Redonda e comprometeu-se a apoiar os aliados. Ó, tinha uma questão econômica para que o Brasil entrasse na guerra também, fornecendo borracha e minério de ferro. A Alemanha, por sua vez, reagiu à colaboração em 1942, enviando submarinos para atacar navios brasileiros. Em 31 de agosto de 1942, o presidente Getúlio Vargas decidiu declarar guerra às potências do eixo. Em 1944, partiram as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Lembra de uma expressão que é muito comum, dizer assim, a cobra vai fumar. Presta atenção que a cobra vai fumar, o bicho vai pegar, pronto. É justamente porque era o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, e cerca de 20 mil soldados brasileiros participaram da batalha lá na Europa. Apesar dos americanos se opor, né, ao governo brasileiro até então, porque Vargas estava num período... Vargas era um exímio, né, integralista e etc. Durante bom tempo, Vargas conseguiu se manter neutro, mas diante das pressões em geral, ele teve que declarar pressões nacionais e internacionais, ele teve que declarar guerra. Ele tentava fazer uma política da boa vizinhança, tá? Mas mesmo assim ele teve que entrar na guerra, e a pressão era muito, muito grande, principalmente da mídia na época, dizer, ó, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, do que a febre embarcar
do lado dos aliados. Por isso que saiu a expressão, por isso que esse símbolozinho aí, ó, da cobra fumando. Como eu já disse a vocês, a declaração da guerra contra a Alemanha veio no dia 31 de agosto de 1942. O Exército Brasileiro contava com pouco contingente, foi preciso recrutar até mesmo reservistas, teve que recrutar médicos, enfermeiros, para que pudesse compor a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. O decreto que formou a FEB foi assinado no dia 9 de agosto de 1943. A FEB se incorpora ao Exército Americano, foi treinado pelo Exército Americano e vai para a Itália, com cerca de um pouco mais de 25 mil homens para lutar exclusivamente na guerra. Desses 25 mil homens chamados de pracinhas, 450 soldados morreram e mais de 3 mil soldados brasileiros foram feridos nesse contexto da guerra. Ok, deixa eu coisa para falar para vocês aqui. Aqui, ó, todo o percurso. O início da Primeira Guerra Mundial, ataques alemães a navios mercantes brasileiros, o Brasil rompe relação com a Alemanha. Aqui, ó, durante esse período já existia pressão norte-americana aqui. Agosto, o Brasil declara guerra à Itália e à Alemanha, cria a FEB, é treinada pelas tropas norte-americanas, os chamados pracinhas passam a lutar na Itália, e em maio ocorre a rendição alemã e o fim da guerra no continente em geral, né? O 1945 foi o final da guerra em geral. Alguma dúvida sobre isso? Todo mundo tão mudo. Bora lá. Entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, já falei um pouquinho para vocês, os soldados chegaram no dia 16 de julho de 1944 na Itália, lutaram ao lado dos Estados Unidos, conseguiram expulsar o exército alemão que ainda resistia nessa parte da Itália, no norte da Itália. Em 1944, em setembro, os soldados brasileiros tomaram algumas cidades da região. Em 1945, ajudaram a conquistar pontos estratégicos e a guerra terminou em maio de 1945, onde teve alguns corpos de soldados brasileiros que permanecem lá no cemitério de Pistoia, na Itália, permaneceram até 1960. Se eu não me engano, depois foram trazidos para o Brasil, isso, e foram colocados em um monumento criado para eles lá no Rio de Janeiro. O fim da guerra, vamos para o fim da guerra. Aqui os pracinhas brasileiros, o povo tirava altas ondas com eles. Aqui, os soldados brasileiros chegaram no dia 16 de junho de 1944 à Itália, lutado ao lado do exército dos Estados Unidos. Os brasileiros conseguiram expulsar o exército alemão, que ainda resistia. Em setembro de 94, soldados brasileiros tomaram algumas cidades, Monte Prano, Massa Rosa, Camunhá. No dia de 1945, ajudaram a conquistar pontos estratégicos como Monte Castelo, Castelo Novo, Montes, e a guerra terminou em maio de 1945. Curiosidade. Ao menos um brasileiro foi enviado para um campo de concentração nazista. O jovem brasileiro Otton Corrêa Neto teve seu caça derrubado no ataque à ponte Cassassa, na Itália, no dia 26 de março de 1945. Foi feito prisioneiro, ficou no campo de concentração na Alemanha até 29 de abril. Os brasileiros chegaram a enfrentar a temperatura de 20 graus negativo dos Montes Apeninos. O capitão aviador Alberto Martins Torres é considerado o maior piloto da história da aviação brasileira. Participou de 100 missões de guerra na Itália e 76 missões de patrulhamento na costa brasileira. Em reconhecimento ao trabalho realizado pelos brasileiros, várias cidades italianas batizaram ruas e praças com o nome de Brasil. Na cidade de Pistoia ainda conserva monumento dos pracinhas caídos em combates. Vamos falar um pouquinho sobre o fim da guerra, né? A Itália se captura primeiro, Mussolini é morto e depois ocorre a rendição da Alemanha, né? Quando a Alemanha ela assina a rendição, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, ela foi desmobilizada assim que voltou, né? A ida do contingente brasileiro à Europa, né, aumentou as contradições internas no governo de Getúlio Vargas. Como é que aqui a gente está sobre um sistema de uma ditadura do Estado Novo e, na verdade, a gente está indo lutar contra a ditadura na Europa. A figura de Vargas fica extremamente
fragilizada. Ora, nós estamos indo lutar por ditaduras totalitárias, né? O nazismo e o fascismo, e aqui o Brasil vivia um governo antidemocrático com a ditadura do Estado Novo. Então, começa a fragilizar a figura de Vargas. Muitos soldados, né, agora muito mais experientes, passaram a se voltar contra o governo. Os que voltaram passaram a se voltar contra o governo. Ó, não tem lógica, a gente está indo lutar, a gente foi lutar contra governos antidemocráticos e aqui no Brasil a gente tem governos democráticos. Também, para poder valorizar a figura de Vargas, foram criadas aqui no Brasil série de ações para ridicularizar a ida dos soldados brasileiros, os famosos pracinhas, afirmando que eles fizeram quase nada no lugar, que eles não tiveram importância diante da retirada do exército alemão, mas aí, contudo, todavia, na década de 90, muitos estudiosos vêm levantando, muitos historiadores vêm batalhando para enaltecer a participação dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Essa desmoralização desses soldados brasileiros está muito ligada com o Estado Novo, porque a gente foi lutar contra o regime antidemocrático, e aqui tinha um regime antidemocrático. Então, e esses que voltaram desses conflitos foram os que encabeçaram diversos movimentos para lutar contra o governo antidemocrático de Getúlio Vargas. E aí, por sua vez, foi criado uma série de palavras pejorativas e conhecimento popular para ridicularizar os pracinhos. Aqui em Olinda, quem tiver oportunidade, na Getúlio Vargas, está a sede dos pracinhos. Ele fica aqui um pouco depois do Banco do Brasil e antes da Caixa Econômica Federal. Quem vem aqui em Olinda, já quase entrando em Rio Doce aqui, tem o núcleo da FEB. Deixa eu botar um vídeo para vocês aqui. Esse vídeo foi solicitado por inscritos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1 de setembro de 1939, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, manteve o país em um posicionamento neutro em relação à guerra até 1941. A partir de 1941, diversas embarcações da Marinha Mercante Brasileira começaram a ser atacadas pelas forças do eixo. Foram 33 navios afundados e mais de 1.000 pessoas mortas durante os ataques. Alguns dizem que os ataques foram feitos pelos próprios americanos para fazer o Brasil entrar na guerra ao seu favor. Porém, a versão oficial diz que foram submarinos da Alemanha e da Itália que realizaram tais ataques. Em 31 de agosto de 1942, Getúlio Vargas declara estado de guerra contra a Alemanha e Itália, e assim, o Brasil entrava oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Antes das tropas brasileiras irem para a Itália combater as forças do eixo, houve retaliação brasileira aos submarinos alemães, como por exemplo, em 31 de julho de 1943, o submarino alemão U-199 foi afundado por um hidroavião PBY Catalina, pilotado pelo piloto brasileiro Alberto Martins Torres. Outros submarinos alemães foram afundados com o apoio de aviadores norte-americanos, bem como por navios torpedeiros brasileiros. No dia 16 de fevereiro de 1944, foi publicado que 18 submarinos do eixo tinham sido afundados em águas brasileiras por forças aeronavais brasileiras e norte-americanas. Para o combate na Itália, o Brasil criou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em 16 de julho de 1944, o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália. Ao total, 25.834 brasileiros fizeram parte da Força Expedicionária, formada por uma divisão de infantaria do Exército, um esquadrão de aviões de caça e uma esquadrilha de reconhecimento da Força Aérea. Como naquela época se costumava dizer que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, o símbolo e o lema da Força Expedicionária Brasileira faziam uma alusão irônica a isso. A cobra vai fumar de novo. E vai fumar até o fim. A Força Aérea Brasileira tinha acabado de ser criada e formou o primeiro grupo de aviação de caça para a campanha na Itália. O grupo tinha um efetivo de 350 homens, incluindo 43 pilotos.
e foi enviado ao Panamá para ser treinado como unidade de caça pela Força Aérea dos Estados Unidos. No dia 11 de maio de 1944, o grupo foi declarado operacional e passou a operar de forma independente nas missões de proteção à Zona do Canal no Panamá. Logo após essas missões, os pilotos brasileiros foram enviados para os Estados Unidos, onde se aperfeiçoaram no P-47 Thunderbolt, avião que iria equipar o grupo futuramente. Na Itália, o primeiro grupo de aviação de caça cumpriu diversas missões de ataque ao solo, tendo os pilotos brasileiros autorização para montar suas próprias operações. O dia mais marcante para os nossos pilotos foi o dia 22 de abril de 1945. Naquele dia, mesmo com nevoeiro, as 3 esquadrilhas do grupo levantaram voo a fim de atacar alvos na região de San Benedito, destruindo pontes, balsas e veículos motorizados. 2 horas depois, uma esquadrilha levantou voo para uma missão de reconhecimento armado ao sul de Mantua, destruindo mais 80 caminhões e veículos alemães. Outros aviões do grupo atacaram posições fortificadas alemãs, tanques e balsas. Ao final do dia, o grupo havia voado 44 missões individuais, tendo destruído mais de 100 veículos e outros alvos alemães. 2 caças P-47 brasileiros foram danificados pelas antiaéreas alemãs, e um terceiro foi abatido. Esse foi o dia no qual foram despachados o maior número de missões de combate pelo grupo, e por isso é comemorado a cada ano como o Dia da Aviação de Caça no Brasil. O primeiro grupo de aviação de caça brasileiro voou um total de 445 missões, 2.550 missões individuais e 5.465 horas de voo em combate, de 11 de novembro de 1944 a 4 de maio de 1945. Nossos pilotos destruíram 85% dos depósitos de munições, 36% dos depósitos de combustível, 28% das pontes e 15% dos veículos motorizados da Alemanha nazista na Itália. Enquanto isso, em solo, responder com os únicos argumentos que a Alemanha respeita ao covarde atentado dos torpedeamentos de indefesos navios brasileiros em águas das costas do Brasil. Depois de tomar posição, as tropas dão início ao ataque. De seu posto avançado, um observador de artilharia transmite instruções às baterias pesadas. Finalmente, a ordem de fogo. Das bocas de aço começa a chover metralha sobre as posições inimigas. Durante o rigoroso inverno entre 1944 e 1945, os soldados brasileiros, mesmo desacostumados com o frio, tiveram que enfrentar e o frio. Durante o inverno, foram executadas ações para a manutenção do terreno conquistado e patrulhas visando ao reconhecimento do terreno e a fazer prisioneiros para a obtenção de informes sobre o inimigo. Ao total, a Força Expedicionária Brasileira aprisionou 2 generais, 493 oficiais e 19.679 soldados inimigos. Uma das batalhas que marcou a presença das tropas brasileiras na Itália foi a Batalha de Monte Castelo. A Força Expedicionária Brasileira enfrentou a 232ª Divisão de Infantaria Alemã. Após 3 meses de batalha, nossos soldados conseguiram vencer, tendo a Força Expedicionária Brasileira sofrido 417 baixas e os alemães 47 baixas. Com um moral elevado, a FEB prosseguiu numa série de vitórias. Em 5 de março de 1945, os brasileiros conquistaram Soprasosso e Castelnovo. A FEB começou a mover uma verdadeira perseguição aos alemães, motivado pelo desejo de vingar os companheiros mortos em combate em Monte Castelo. Em Montese teria início a mais sangrenta batalha travada pelos brasileiros na Itália. Os brasileiros conquistaram Montese na manhã de 15 de abril. Essa vitória custou caro para a FEB, cerca de mais de 400 baixas, contabilizando os mortos, feridos e desaparecidos. Na conquista das cidades, a população das localidades recebia nossas tropas com manifestações de júbilo, aclamações e flores. Em 2 de maio de 1945, o general Mark Clark
dava por encerrada a campanha dos aliados na Itália. Para os brasileiros, a guerra terminava naquele momento. Encerrava-se a epopeia da febre. O Brasil cumprira o seu dever e seus soldados voltariam à pátria cobertos de glória. Autoridades, familiares e o povo acorreram para o cais do porto do Rio de Janeiro para receber os seus heróis. Na Avenida Rio Branco, onde essa mesma força desfilara meses antes, sob o olhar de preocupação, tristeza e descrença de alguns, os soldados da FEB eram agora aclamados pela população, que, reconhecendo-lhes o valor, homenageava os bravos soldados brasileiros. Lutando pelos ideais de democracia e convivência pacífica entre as nações e pela defesa da liberdade e da dignidade, soldados brasileiros lutaram bravamente e venceram. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não se... Ok. Mudos, cadê o povo? Olha pro mudo. Tá travando o vídeo, foi? Travou o vídeo, foi? Saiu do vídeo. Tirar a tela compartilhada. Foi, tá travando o vídeo? Travou o vídeo? Não, tava foi? normal, tava vendo normal. Ah, tá. Não vou aqui não. Mas foi pouco, Gabriel. Mas foi pouco. Vamos lá. Vamos pro final, pra glória de Jesus. Dá intervalo, Dani. Intervalo, é glória a Deus. Vou varrer minha casa. Tchau, gente. Ah, até daqui a pouco. É.